Opa, e aí galera, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu irei falar sobre a história que eu criei para o meu mundo de Terraria e também mostrar as construções que eu fiz nesses últimos tempos. Mas sem enrolação, bora falar sobre essa história. Bom, de começo aqui teremos cidades que ficarão em localizações específicas, como Jungle, Bioma de Neve, Consagrado, Caverna, que ainda não fiz um vídeo sobre, mas vou trazer assim no futuro uma construção, e o bioma principal, que é por onde a gente vai começar. Aqui na cidade principal vamos ter a presença de comerciantes e pessoas que vivem com vendas. E aqui a economia dessa cidade é bem boa, e muitos não passam necessidades. Além disso, vamos ter a presença do ferreiro mais experiente daquele local. E ele criou uma armadura capaz de destruir tudo que estiver na sua frente. E se cair nas mãos erradas, pode causar o caos e a destruição em massa. E muitos têm medo de utilizar essa armadura, por causa que dizem que o último usuário morreu dentro da armadura. E isso se dá ao fato do seu alto poder. E com isso a armadura tem um selo mágico para que os seus poderes não sejam elevados demais e acabe matando o seu usuário. Agora vamos falar sobre o Bioma de Neve, uma das cidades mais bem desenvolvidas e tecnológicas daquele local, e também um lugar com bastante conhecimento. Além disso, é um lugar bem protegido, e dizem que debaixo da cidade existe um laboratório secreto que eles estudam alienígenas ou novas formas de vidas. Bem, muitas pessoas aqui elas vivem na base de vendas de metais e principalmente objetos com tecnologia muito avançada. Aqui temos a presença de um ferreiro com bastante conhecimento em tecnologia e em armas de longo alcance. Então esse ferreiro desenvolveu uma armadura perfeita para esse tipo de situação. E dizem até que você consegue ver através das paredes utilizando essa armadura. Agora vamos falar sobre a Jungle. Essa é a civilização mais antiga dentre as outras, já que desde os seus povos antigos, ela ainda mantém suas culturas e seu estilo de viver. Sua economia não é uma das melhores, mas também não vai ao ponto de ser muito ruim, por causa da falta de tecnologia no local. Mas em compensação, os seus medicamentos são bem mais eficientes do que os outros. E também tem o melhor hospital. E sem esquecer de falar sobre ele, o ferreiro. Ele não tem tanto conhecimento sobre as tecnologias atuais, mas conhece bastante a arte de lacaios. Então esse ferreiro desenvolveu uma armadura capaz de invocar lacaios para te auxiliar na batalha, além de criar um chicote capaz de fazer cortes eficientes e profundos. Agora falando sobre algumas curiosidades da cidade, o seu atual restaurante fica dentro da árvore sagrada. Esta árvore já existe há várias gerações, e ela é como se fosse a protetora daquela floresta. Agora, outra curiosidade que eu vou falar. Nessa cidade, antes de existir esse ferreiro, tinha um ferreiro que conhecia a arte de lâminas afiadas, principalmente katana. Então criou a Muramasa, e foi feita para uma samurai, e a própria conseguiu derrotar ao ataque da abelha rainha que foi feito na cidade. Bem, agora vamos falar sobre o Consagrado. Aqui não é exatamente uma cidade, tá mais para uma vila. Aqui não tem nenhuma economia por ser, obviamente, uma vila. Os moradores trabalham nas outras cidades e também cuidam do cemitério que é próximo, já que eles garantem que os mortos não perturbem os vivos. E muitos dizem que já viram uma nuvem que carrega uma igreja enorme, mas é claro, só são boatos. Agora vamos falar sobre as cavernas, que ainda não fiz a cidade, mas pretendo trazer um vídeo construindo ela, igual a cidade da Jungle. Mas agora vamos para suas principais características. Sua economia é bem estável, pois muitas vezes está muito boa, como às vezes não está uma das melhores. Só que dura por período curto e volta ao seu estado normal. Mas enquanto estiver nesse período, não vai ao ponto dos moradores passarem as necessidades básicas. Sua principal fonte de renda são a venda de minérios preciosos, como metais, ouro e diamantes, assim, gemas no geral. E também lá é onde saem os maiores ferreiros do mundo, já que lá muitas pessoas decidem trabalhar como ferreiro, já que o local é bem rico em minérios e materiais preciosos.
Bom, aqui não temos muitas curiosidades, já que o lugar é bem isolado e não temos tanta ação humana. Pronto, finalmente terminamos de falar sobre as cidades. Agora vamos para os mais legais, que são as estruturas que eu tenho pelo mapa. Vejamos. A primeira que eu vou falar sobre é obviamente o cemitério, que eu já comentei bem antes, mas estou falando de novo. E também já eu vou falar um pequeno segredo que tem nessa parte. No caso são dois. Agora, outra estrutura que eu também já trouxe aqui no canal é a Casa de Refrescos, localizada no deserto. Ela é mais um restaurante de refrescos e também um local de lazer. Agora na Jungle temos a estufa. Nesse local temos a presença de flores alquímicas e estudos sobre elas. Agora indo para o bioma de neve, temos a Área 53. Obviamente foi inspirada na Área 51. Mas o diferente aqui é que temos a presença de criações de bombas nucleares feitas para a destruição do Carmim e também estudos sobre vidas extraterrestres. E um pouco acima temos a sala de controle de energia de todas as cidades. Sim, a Cidade de Neve tem um controle de energia de todas as cidades. Mas claro, se algo acontecer com a energia, quem irá arcar com os custos é a própria Cidade de Neve. Agora, antes de irmos para a praia, vou falar sobre outra estrutura que tem também aqui na Cidade de Neve, que é a biblioteca. Aqui você vai encontrar histórias e livros sobre as outras cidades, além de conhecimentos mais avançados. E como eu já disse bem antes, a Cidade de Neve ela tem um vasto conhecimento, e esse conhecimento é adquirido nessa biblioteca. Agora vamos para a praia. Pera, não é para a esquerda, é para a direita, pelo amor de Deus. Isso, perfeito. Mas bem, temos aqui também outro restaurante que é temático com praia. Aqui tem várias comidas diferentes, desde frutos do mar até chips. Sério isso? Quem colocou isso aqui no cardápio? Mas beleza, agora vamos para as últimas 3 estruturas, que as duas ficam no cemitério. Pulando perto dessa estátua, você pode acabar liberando uma passagem de nuvens. Subindo, você consegue chegar à igreja da Ilha Flutuante. E bem, essa igreja é bem sagrada. E aqui é um lugar onde acontecem cerimônias, casamentos e cultos. Mas onde tem bondade, há também a maldade. Abrindo um baú na igreja, ela guarda um segredo. Com um enigma, você tem que fazer um puzzle, colocar o cristal de carmim no seu devido lugar. E quando você coloca ele na moldura, uma porta secreta se abre. Agora você está indo em direção para o antigo local onde o culto do carmim ficava. E aqui é onde era feito os rituais para agradar o carmim e o seu deus, que é o cérebro de Cthulhu. Até que certo dia a consagração começou a tomar aquele local e tiveram que se retirar. E encontraram um templo maior, localizado na esquerda do mapa. Essa também é por enquanto a outra estrutura que eu não fiz ainda, mas pretendo fazer ela quando lançar a 1.4.5, o que não vai chegar nesse ano, eu acho. Agora vamos para a última construção e também a mais recente. Eu apresento a vocês o Coliseu. Aqui no caso é um campo de batalha para PVP e também para lutar contra alguns bosses, não todos. Por exemplo, o Moonlord. Eu já tentei lutar contra ele, mas nesse campo de batalha não dá, já que o espaço é muito pequeno e também você fica sem mobilidade. Mas bem, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da história que eu trouxe sobre o meu mundo de Terraria. Esperem eu trazer mais coisas também sobre Terraria e histórias como essa. Agora, valeu!